Na verdade, a primeira vez que eu li Paulo Freire foi no intercâmbio que eu fiz no Japão. E era uma professora americana que dava uma matéria de educação e ela recomendou que a gente lesse o Pedagogy of the Oppressed. E era o livro principal, né, da matéria dela sobre educação. Mais recentemente, pelo meu interesse em educação, eu voltei um pouco a ler Paulo Freire. E o que me chocou dessa vez é que o Paulo Freire é completamente honesto, aberto e explícito acerca da politização da sala de aula. As pessoas não têm noção do que é verdadeiramente a obra de Paulo Freire. O Paulo Freire ele é um desses símbolos, né, um desses intelectuais que acabou virando uma bandeira. E as pessoas olham para o Paulo Freire e imaginam o que elas querem imaginar. Ele vai substituir o oprimido do processo do trabalho e irá entender o aluno como aquele que está oprimido dentro do processo de alfabetização. As pessoas tendem a achar que Paulo Freire é simplesmente uma pessoa generosa, que se importa com os alunos, que se importa com a autonomia do pensar, que se importa com a conscientização. E tomadas assim soltas, ninguém é contra isso. Ninguém é contra a conscientização, ninguém é contra a autonomia do aluno. Mas quando você vai analisar a obra do Paulo Freire, você vê que ele não fala de uma conscientização qualquer. Ele não quer realmente uma conscientização do aluno para que o aluno, com autonomia, possa formar sozinho a sua própria visão de mundo. Ele não quer isso. Para Paulo Freire, a conscientização, a autonomia do pensar, é baseada no que ele chama de pensar certo, que é fundamentalmente uma filosofia anticapitalista, antiliberal e a favor da consciência revolucionária, como ele mesmo chama. E na página 233, que para mim é uma das frases mais macabras de Paulo Freire, ele diz assim: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Então a revolução ama a vida, mas de vez em quando você precisa tirar umas vidas. Mas não é qualquer vida, só que proíba a vida. E quem vai dizer? A revolução. E aí, ele começa a falar do Che Guevara, né, que Che Guevara teve de lidar com isso, né, com pessoas que saíram, desertaram a guerrilha e foram denunciadas. Ele diz assim, na página 231, algumas vezes no seu relato, ao reconhecer a necessidade da punição ao que desertou para manter a coesão e a disciplina do grupo, reconhece também certas razões explicativas da deserção. Uma delas, diremos nós, talvez a mais importante, é a ambiguidade do ser do desertor. Essa coisa do cara que quer lutar, mas na verdade tem a sombra do opressor dentro de si próprio, e aí o cara, na verdade, ele não sabe o que ele quer de verdade. Então ele precisa do Paulo Freire, ele precisa dos educadores, ele precisa da liderança revolucionária que vai dizer o que ele precisa. E para dar o contexto desse episódio aqui, que Paulo Freire se refere a Che, ele é um episódio da época da guerrilha, em que havia um soldado do grupo de Che Guevara, chamado Wong, que fugiu, que desertou, e aí dois soldados foram mandados para tentar recuperar, resgatar ou encontrar essa pessoa, E aí uma dessas duas pessoas quis desertar também e comentou com a outra. E aí essa outra pessoa assassinou essa pessoa que quis desertar, e aí o Che Guevara reúne a tropa para explicar a necessidade de você punir com a morte as pessoas que desertassem a guerrilha. Quando Che Guevara discursou na ONU, ele deixou bem claro que fuzilava e que continuaria fuzilando. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Por isso que eu chamo a pedagogia do oprimido como mini manual do guerrilheiro educador. Porque é Marighella falando. Marighella não fosse escrever sobre educação, não escreveria diferente. O cidadão que escreveu, por exemplo, mas não só, mas especialmente, o Manual do Guerrilheiro Urbano. Se vocês acessarem, e é possível vê-lo na íntegra, na internet, o Manual do Guerrilheiro Urbano, em todo o manual só tem morte, 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 morte. Ele ensina didaticamente como deve ser cometido um assassinato.
Tem várias passagens, eu fiz questão no artigo que eu escrevi nessa semana no Globo, de apresentar passagens em que ele diz como é que, por exemplo, ele diz em certo momento, a grande desvantagem do policial montado é que se apresenta o guerrilheiro urbano como dois alvos excelentes, o cavalo e o cavaleiro. E aí ele vai exemplificando, né, mostrando como é importante colocar as bombas, em que local colocar as bombas, sempre no sentido de produzir o maior número de perdas possíveis e tal. E vai detalhando nesse manual, que é o manual da barbárie. Porém, para Wagner Moura e para muitos, ele é um humanista, Carlos Marighella. O filme é tão mentiroso que coloca no papel de Marighella, que era um mulato, um negro, é o Seu Jorge, o cantor, que vai representar Carlos Marighella. Ou seja, já começa pela escolha. Vai transformar o Marighella em negro. Olha a mistificação feita por um filme com dinheiro meu, seu, nosso. 10 milhões de reais. 10 milhões. Estão sendo dados por Wagner Moura fazer um filme sobre um terrorista. Por quê? Há uma construção histórica feita, e dia muito, de que a luta armada conduziu à democracia. Nada mais falso. A luta armada desejava transformar o Brasil numa ditadura comunista, ou de viés cubano, chinês ou russo. Só. Não há um documento de qualquer grupo da luta armada, inclusive da LN, da Ação Libertadora Nacional, fundada pelo terrorista Carlos Marighella, que fale em democracia. Nenhum, mas nenhum. Nenhuma vez a palavra aparece. E no manual do guerrilheiro urbano, ele chega, em certo momento, Carlos Marighella, entenda-se, né, a falar de eleição. E aí ele ironiza. Não passa de manobras, pedir eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens, desenhadas para confundir as massas e fazê-las parar a rebelião revolucionária. E aí vai e segue. Agora, como é possível um país como o nosso, que tem uma Constituição que completa agora 30 anos, no próximo mês de outubro, que é essencialmente democrática, ter um governo que autoriza, através da Lei Rouanet, que seja captado 10 milhões de reais para fazer um filme sobre um terrorista, tendo em vista, volto a dizer, que o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, o terrorismo é crime. Não é possível aceitar isso passivamente. É necessário algum tipo de ação. Carlos Marighella não foi humanista, não foi democrata. Carlos Marighella foi, e para todo sempre, um terrorista.